sonhos sob a perspectiva feminina. Como que a gente tem lidado com isso e como que a gente tem se posicionado sobre esse tema? Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Helena Vasconcelos, sou psicóloga clínica, especialista em fenomenologia. No meu primeiro vídeo aqui no canal, eu comentei com vocês que criar um canal no YouTube era uma realização de um sonho para mim. Pode parecer simples, como falei antes, mas ainda assim era algo que parecia muito distante da minha realidade. Eu estava muito focada em criar uma carreira profissional, ter a minha vida mais estabelecida em termos de relacionamento, família, enfim. E criar o canal do YouTube foi ficando mais para frente, foi ficando mais longe. Mas não foi algo do que eu tenha desistido de fato. Pelo contrário, eu sentia que era algo que, ao invés de ser o meu ponto de partida, seria mais uma experiência a ainda ser vivenciada com mais estrutura, um pouco mais à frente. E aí a estrutura não é isso tudo aqui, mas é mesmo tanto uma estrutura interna, pessoal, como uma estrutura externa, como eu poderia lidar com a manutenção desse sonho. Então a gente percebe que o que eu estou trazendo aqui não é um sonho onírico, ou seja, aquilo que a gente vivencia quando a gente está dormindo, durante o nosso sono. Aqui eu estou falando daquele sonho que nos move, um desejo pessoal, algo que está ligado a uma experiência de encontrar o próprio caminho, por onde a gente espera trilhar a nossa vida. E essa é uma dificuldade muito grande que a gente encontra hoje, não apenas no nosso cotidiano, de ver pessoas comentando sobre seus próprios sonhos. Muita gente tem medo de ser interpelado por críticas, por subjugações, mas também pelo fato de que a ideia de sonhar parece sempre algo muito mais subjetivo, como as pessoas falam, do que algo objetivo, que a gente consiga concretizar. Então, o que acontece nesse sentido? A gente vai aos poucos se distanciando de coisas que nos interessam, de fato apostar, colocar para jogo, vamos dizer, assumir o risco, a consequência, qualquer que seja, de ir adiante naquilo que a gente tanto deseja. E a gente vai vivendo a vida conforme parece que a sociedade, parece que o meio ao nosso redor nos demanda, nos convoca a vivenciá-la. Isso seria estar imerso, portanto, no conceito de mundo, que é um dos conceitos importantes dentro do existencialismo, dentro da fenomenologia. A gente, nós seres humanos, estamos em constante movimento de transformação, mudança e construção pessoal por interagir com esse mundo. Mas esse mundo é o mesmo para todo mundo? A gente sabe que não é. E aí a gente vai trazer alguns nomes mais específicos de diversas naturezas para definir que mundo é esse que cada um vive. Hoje em dia a gente convencionou dizer que cada um vive na sua própria bolha. E essa bolha poderia ser um exemplo de como hoje a gente nomeia se relacionar com o mundo. Na minha bolha, viver uma experiência de criar um canal do YouTube é algo muito distante, ou talvez algo muito diferente para o que eu estava acostumada, para o que o meu meio social, financeiro, estrutural estaria acostumado. Não era algo que parecia dar um futuro na vida de alguém. E hoje em dia acaba sendo uma experiência que muitas pessoas estão buscando porque entendem que é mesmo um caminho possível. O mundo delas se abriu para essa oportunidade. Mas aqui eu estou falando o tempo todo do meu exemplo e desse sonho, também de uma estrutura muito específica, onde eu estou conduzindo o meu trabalho para uma experiência com redes sociais, com mídias sociais. Quando a gente vai falar de um sonho, um desejo, uma propulsão, a gente não está falando do meio, mas a gente está falando do fim. Aonde queremos chegar? Para onde estamos indo? E é nesse para onde que a gente precisa, então, parar para pensar. Qual é a perspectiva que a gente tem adotado para encontrar esse destino, esse para onde queremos nos lançar? E é aí que vem o meu convite para que a gente adote algumas perspectivas nesse processo. Primeiro, eu falei no início,
a perspectiva feminina, ou seja, o que é para uma mulher hoje em dia, e aqui eu vou pedir que cada um faça o devido recorte para quem é esta mulher que vos fala, do que isso significa na vida desta pessoa, em detrimento das demais. Por que fazer esse recorte? Porque esse recorte socialmente, e aqui nesse meio virtual inclusive, tem sido muito, muito forte enquanto pauta de discussão. É importante a gente trazer à tona as diferenças desses mundos que eu falei mais cedo, que vão então intervir em como a gente se desloca, como a gente se posiciona diante dele. Para nós mulheres, e aqui de novo, adotando meu próprio recorte de ser mulher na minha experiência, no meu mundo, a gente vai compreender o que é perseguir os nossos sonhos a partir de algumas balizas. Quer seja uma baliza lidar com outros gêneros ou outras nomenclaturas de gênero, quer seja lidar também com construções sociais que vieram antes de mim. Dentro dessas construções, a gente vai perceber que o meu sonho precisava antes que algumas estruturas sociais se modificassem para que parecessem se tornar possível. Diante disso, o meu sonho de me tornar psicóloga pareceu muito mais possível. E assim foi possível dentro de outras abordagens. De forma semelhante, a gente vai perceber isso sendo nomeado, demonstrado em outras obras. E aqui eu vou trazer o exemplo, portanto, de uma obra muito atual. Acho que mais atual que essa tá bem difícil de se alcançar nesse momento, que eu tive contato recentemente, acho que um pouco antes do carnaval, e que eu queria muito recomendar para vocês, se vocês ainda não conhecem, que se chama Hazbin Hotel. É uma animação necessariamente adulta, então, por favor, considerem esse detalhe aqui antes de recomendar para outras pessoas. Mas é uma animação que está disponível no Prime Video e que, dentro dessa animação, a personagem principal traz uma discussão que, do meu ponto de vista, pode ser um pouco mais aprofundada. O que acontece dentro dessa obra? A gente tem uma personagem feminina, que se chama Charlie, e que nessa obra americana, essa Charlie, ela é alguém muito poderosa, uma personagem muito poderosa, mas que é, ao mesmo tempo, residente de um lugar que ninguém gostaria de viver, até onde eu saiba, que é o inferno. E na representação de inferno desta obra, a gente percebe que a Charlie é muito diferente dos demais. Porque enquanto neste lugar a gente tem muitas situações de caos, promiscuidade, uso, abuso de drogas e outras tantas desavenças, dessabores do que seria a experiência humana, afinal, lá se habita todas as almas que foram por este caminho em sua vida terrena, ela é muito distante disso. Ela se mostra muito distante disso. Ela, na verdade, é alguém com muitos valores morais. Ela é criativa, imaginativa, generosa, afetiva. Ela tem um jeito de lidar com os outros que é muito cuidadoso. E quando ela se mostra dessa forma, ela é sempre motivo de chacota. Mas, por que ela age desse jeito? Ela se permite ter um sonho que para todo mundo ali não faz sentido nenhum. Ou seja, rompe com o horizonte, com esse mundo, com essa bolha onde ela vive, que é, na verdade, essa experiência de fazer o bem ao próximo. E é aí que vem o nome Hazbin Hotel. Ela cria esse hotel para, então, ajudar pobres almas que vivem ali no inferno a se regenerarem, para que essas pessoas tenham uma chance de ir para o céu. A motivação em si é trazida na obra com um pouco mais de detalhe, que eu acho que se eu contar aqui vai ser spoiler. Então é interessante pensar aqui nessa dinâmica entre a Charlie e esse ambiente que ela vive. Esse ambiente onde ela vive é completamente averso ao projeto de vida dela. Mas ela entende que esse jeito de ser, que é apresentado pelo pai dela, é na verdade como ela acredita que é possível seguir em frente e ajudar, cuidar dessas pessoas que convivem com ela.
Ela diz isso várias vezes na série. Eu acredito que as pessoas que moram aqui são meus conterrâneos. Eu não posso fechar meus olhos para o que está acontecendo com elas. Se essa frase te lembrou algum contexto específico que a gente talvez esteja vivendo, por favor, coloque nos comentários. Mas o que acontece é, ela percebe que agir dessa forma não é algo que as pessoas aceitem facilmente, mas ela não desiste. E ela segue insistindo e persistindo. E ela usa de todos os recursos que estão ao alcance dela para fazer com que isso se torne realidade. Ela então pega esse desejo que é dela e tenta trazer para um campo objetivo, para um campo de execução. Qual é a grande questão diante disso? Ela precisa de ajuda. Ela não vai dar conta de fazer isso sozinha. Ela, por si só, não consegue realizar esse sonho que tem, então, uma experiência de construção social. E é aí que ela vai perceber que um sonho não se sonha sozinho de fato. Mas se esse horizonte é tão diverso do que ela deseja, então como ela pode chegar até lá? É aí que ela usa um recurso particularmente semelhante ao que eu trouxe no início do meu próprio jeito de lidar aqui com essa situação, que é o recurso midiático. Ela tenta encontrar mídias onde ela possa ser vista e ela possa encontrar, conectar-se com pessoas que possam acreditar no sonho junto com ela. Então aqui a gente vai ver que a ideia de conexão, a ideia de lidar com empatia, a ideia de se estabelecer vínculos para se sonhar alguma coisa é uma perspectiva que não vai ser vista somente por ela, mas por outras pessoas, poucas. E não necessariamente com expectativas tão valorosas como as dela, mas que vem no projeto algum jeito de se relacionar de forma positiva com o que está sendo promovido ali. A inquietação da Charlie é então contagiante. E isso faz com que outras personagens consigam também estabelecer mudanças para si próprios. O restante eu vou pedir que vocês, por favor, acessem a obra, deem uma olhada. Tem algumas coisas já disponíveis no YouTube para que vocês possam conhecer antes de se dedicar de fato a assistir. É uma temporada curta de apenas 8 episódios, mas eu acredito que faz muito sentido que vocês deem uma chance, porque se tem uma coisa que eu entendo é que o meio da comunicação faz muita diferença na forma como a gente vai lidar com os nossos sentimentos, com o nosso jeito de ver a vida. E é por isso que fazer essa análise, trazer esses exemplos, vai dando essa conotação do que é o sentido do que a gente oferece para as pessoas ao nosso redor. O sentido aqui dessa análise, dessa proposição discursiva, é necessariamente trazer esse projeto de conexão, permitir que mais pessoas olhem para essa ideia e percebam, nossa, o quanto será que aos poucos eu fui me fechando para os meus sonhos? O quanto será que eu não tenho percebido que às vezes um sonho que eu tenha precisa de outras estruturas, não somente aquilo que eu desejo pelo desejo será suficiente. A gente precisa encontrar recursos para fazer com que isso seja possível. E aí a gente vai perceber que sonhar não é simplesmente igual a realizar, mas por muitas vezes será o equivalente a precisar construir novas formas de se lidar com esse ambiente, novas formas de se lidar com as pessoas ao nosso redor. E por que que isso tem a ver com o olhar feminino? Porque a gente vai percebendo não só nessa obra, não só na minha vida, mas que hoje em dia há muitos movimentos movidos mesmo por mulheres, em que a gente vê que lidar com esse coletivo, lidar com essa conexão emocional é um recurso, é uma forma da gente tentar encontrar um caminho, uma janela, uma porta a mais para ir além do que a gente já chegou, para ir além do que a gente já construiu. E para ir nesse além é que a gente consegue então romper a zona entre o que é sonho, puro desejo, e o que é objetivo, concretizável, realizável. Pense nisso um pouco e, se você sentir à vontade, deixe aqui nos comentários que sonho você tinha quando era mais jovem,
não sei, criança, adolescente, jovem, adulto, que hoje você gostaria muito de poder realizar e que para você seria muito legal, muito importante saber que você não está sozinha nessa experiência de ter postergado um tanto, mas que agora talvez faça sentido você se conectar com isso de novo, pensar sobre isso de novo. A ideia do sonho é também nos inspirar. Pode não ser exatamente aquilo que a gente sonhou lá atrás, mas pode ser uma forma da gente ver outras janelas à nossa disposição, outras maneiras de lidar com esse status quo, ou seja, o que está posto, o que está revelado à nossa frente, para que a gente enxergue além disso, para que a gente possa viver para fora disso muitas vezes. O que você gostaria então de mudar daqui para frente? Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal, pois mês que vem teremos mais um. E eu espero que essa análise tenha feito sentido para vocês, que, enfim, que a gente possa seguir conversando sobre o tema ou novas sugestões também aqui no campo dos comentários. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Estou ansiosa para a gente poder seguir conversando e me siga no Instagram para acompanhar outras publicações, outros vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até breve. Tchauzinho.